Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso módulo. Agora vamos falar sobre os cuidados com os materiais pedagógicos. Nessa aula vamos abordar os principais cuidados que a instituição de ensino, a creche, a equipe gestora, professores, auxiliares precisam ter com os materiais pedagógicos. E é importante a gente salientar, principalmente que para a utilização desses materiais pedagógicos, é crucial que os professores e auxiliares tenham planejado toda a rotina dos bebês e das crianças. Como eu falei para vocês, eu sou a professora psicóloga doida do planejamento. Então, essa palavra me define. A gente precisa sempre planejar. Falamos do planejamento, da adaptação e agora vamos falar dos materiais pedagógicos. Apesar de cada instituição ter a sua rotina de trabalho junto aos bebês e às crianças, é fundamental a gente organizar o espaço da creche com a intencionalidade pedagógica. Como eu já falei para vocês, a gente precisa pensar que o espaço da creche, ele não é somente de cuidado, ele também é relacionado à questão do educar. Tudo que se diz respeito ao espaço e materiais, ele tem que ter um propósito. Não dá para a gente estar dentro de uma instituição de ensino, que é considerada a creche, se a gente não tem um propósito e uma intencionalidade pedagógica. Por isso é tão importante ter, a instituição, a sua proposta pedagógica da creche, o seu projeto pedagógico PPP, seja no berçário 1 e 2, no maternal 1, 2 ou 3, considerando a faixa etária. E que essa proposta pedagógica, ela tenha o seu objetivo central, os seus objetivos específicos, bem como os projetos que vão ser desenvolvidos ao longo do ano letivo junto às crianças. Não tem como a gente falar dos cuidados dos materiais pedagógicos sem a gente falar das questões pedagógicas em si mesmo. No entanto, antes da gente realizar o planejamento das atividades pedagógicas, e vocês vão ter uma aula nessa formação sobre como planejar uma aula, toda a proposta pedagógica, mais para frente, é necessário a gente conhecer e saber sobre a BNCC, de 2009, que é a Base Nacional Curricular, em relação aos direitos da aprendizagem e ao desenvolvimento na educação infantil. Então, o que a BNCC preconiza em relação às questões das atividades pedagógicas dentro da educação infantil? Primeiro, a criança ela vai conviver com outras crianças e adultos, em pequenos ou em grandes grupos, utilizando diferentes formas de linguagem, ampliando o conhecimento sobre si e sobre o outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Então, a primeira coisa que a criança vai aprender é conviver. Brincar cotidianamente de formas diversas, em diferentes espaços e tempos da instituição, com diferentes parceiros, seja crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso nas produções culturais, os seus conhecimentos, a sua imaginação, a sua criatividade, as suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais, ou seja, o brincar. Então, já falamos do conviver e do brincar. Participar ativamente com adultos e também com outras crianças, tanto para o planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, pelo professor, quando da realização das atividades da vida, do cotidiano, tais como escolher as brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens, elaborando conhecimento, decidindo e se posicionando. Então, a criança, dentro das questões, as propostas pedagógicas precisam estar dentro da convivência, do brincar, do participar. E além disso, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola, fora da escola, ampliando seus saberes sobre cultura, em diversas modalidades, nas artes, na escrita, na ciência e na tecnologia, Então, conviver, brincar, participar e explorar. Além disso, também, expressar como um sujeito dialógico, que conversa, que troca,
criativo, sensível, suas necessidades, expressar suas necessidades, as suas emoções, seus sentimentos, as suas dúvidas, as suas hipóteses, as suas descobertas, as suas opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se e construir uma identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de você, né, de si e dos grupos a qual você pertence, nas diversas experiências dos cuidados, nas interações, nas brincadeiras, nas linguagens vivenciadas, na instituição escolar e também no seu contexto familiar e comunitário. Então, assim, a BNCC propõe para a gente, né, dentro da instituição, que a gente precisa colaborar nas questões da convivência, entre o quê? Socialização. Do brincar, entre as brincadeiras. Do participar, entra também a socialização. Do explorar, do expressar e do se conhecer. Olha o tanto que a gente precisa trabalhar com os nossos bebês e com as nossas crianças. Antes da gente pensar nas questões dos materiais pedagógicos, da proposta pedagógica, a gente precisa pensar o que nós podemos, o que a gente pode, né, proporcionar. Todo o planejamento do dia a dia dos bebês e das crianças precisam estar pautados realmente no que eles podem aprender e no que eles podem se desenvolver. Lembra-se que o objetivo da creche não é o cuidado, não é somente o cuidado, mas também é educar. O tempo, além do espaço, né, é um dos componentes do ambiente educacional. Como ter cuidados com os materiais pedagógicos se não temos cuidado com o espaço e com o tempo? Por isso, o que a gente vai fazer em cada momento, como é que a gente vai distribuir a organização das atividades pedagógicas e não pedagógicas ao longo do dia, também são determinantes do modo como o bebê e a criança se desenvolve e aprende. Então, nada que a gente faz dentro da instituição da creche é somente por fazer. Nós, enquanto profissionais que trabalhamos com bebês e com crianças bem pequenas, nós precisamos pensar nisso, que nós não estamos ali somente para cuidar, nós estamos ali também para ensinar. Independente do nosso conhecimento, independente das nossas habilidades, a gente sempre vai estar ensinando algo a alguém. Então, pense nisso que eu falei para vocês. E quando a gente fala sobre isso, é importante salientar que qualquer atividade que a gente realiza com o bebê ou com a criança bem pequena pode ser um ato pedagógico e de aprendizagem. Nem sempre a gente vai utilizar materiais específicos. Por exemplo, a dar um banho em um bebê e trocar a fralda, a gente pode conversar com ele, explicar o que a gente está fazendo, ensinar as partes do corpo desse bebê, dessa criança. Pode ainda cantar músicas, cantigas curtinhas, né? Para essa criança ir aprendendo. Nesse momento de troca de fraldas, de banho, de ensinar as partes do corpo, a criança ela vai estar aprendendo e vai estar formando um vínculo com a professora ou auxiliar. E ela vai se adaptando às atividades. E você, né, enquanto profissional, enquanto auxiliar de creche, enquanto professora, enquanto berçarista, você vai adaptar as atividades em relação a cada faixa etária das crianças. Então, a gente pode, né, cantar, a gente pode dançar, a gente pode brincar de morto-vivo, a gente pode brincar de esconde-esconde. Então, tudo isso tem uma intencionalidade pedagógica. Para que eu estou fazendo isso? A intencionalidade é isso, é dar objetivo àquela atividade. O importante é saber que a prática pedagógica, assim como os materiais pedagógicos que serão utilizados com os bebês e com as crianças, dependem muito do contexto em que você está. E este precisa ser organizado e articulado com a realidade das crianças. Por isso é preciso organizar o espaço físico para o desenvolvimento da prática pedagógica com os bebês e crianças. Não dá para a gente ter um espaço físico tumultuado. Não dá para a gente ter um espaço físico e a gente não articular a função daqueles materiais com aquilo que a gente quer ensinar. Então, o espaço físico ele tem a função de articular com os materiais, com os objetos e as relações entre o sujeito. E, além disso, esse espaço ele deve ser pensado e planejado para permitir a acessibilidade desse público. Qual que é o nosso público? Bebês e crianças bem pequenos. É crucial que todo material que entra em uma sala, ele deve ser avaliado quanto ao seu estado físico, as suas possibilidades cognitivas,
motoras, sensoriais, bem como a sua qualidade cultural. Lembra que a gente falou lá na proposta da BNCC e ela fala muito sobre essa questão cultural, que a gente precisa priorizar, né, as questões relacionadas a de aprendizagem, mas também da qualidade da cultura. Né? O que a gente vai repassar culturalmente para os nossos bebês e para as nossas crianças bem pequenas? Constitui um compromisso da instituição oferecer brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade onde aquela instituição, onde aquela creche está inserida. Então, nesse sentido, pessoal, a rotina da prática pedagógica com bebês e com crianças bem pequenas é composta por atividades que ocorrem ao longo do dia, então vai ser distribuído ao longo do dia. O desenvolvimento diário das atividades vai permitir o quê? Que os bebês tenham segurança e confiança no ambiente escolar no qual está inserido, que as crianças bem pequenas também desenvolvam isso. Os acontecimentos dessas atividades, elas contribuem para a construção da identidade social da criança, que entra dentro das questões da BNCC, que é o conhecer-se, porque as crianças, elas interagem com as outras coletivamente, elas explorando o corpo, os gostos, os sentidos, né, e os sentimentos de maneira articulada. E aí, nas questões relacionadas aos materiais pedagógicos e que precisa ser levada em consideração, a gente precisa ter em mente e se atentar que é a faixa etária do grupo e o que é que você quer desenvolver. Não adianta eu pegar, por exemplo, um brinquedo pedagógico, um quebra-cabeça, por exemplo, material pedagógico, um quebra-cabeça, e eu simplesmente deixar no meio das crianças e não explicar aquela atividade como é que vai fazer. Então, só jogar lá, monta. Não, a gente precisa, principalmente para crianças bem pequenas, mostrar como fazer primeiramente, para depois essa criança ter autonomia de realizar aquele trabalho, aquela atividade pedagógica sozinha. Então, como exemplo, né, crianças menores, elas têm necessidade de se movimentar mais no espaço. Bebês, né? Porque estão aprendendo a engatinhar, a andar, a correr, a pular. E se o espaço estiver muito cheio de materiais, isso tende a ficar limitado. A criança não vai fazer isso. Ela não vai desenvolver nas questões motoras grossas, por exemplo, que é primordial e necessária. E ainda seguindo a mesma lógica que eu estou falando para vocês, considerando que a literatura, né, a literatura no sentido de leitura, ela é fundamental mesmo para os pequenos, ainda que eles não sejam leitores autônomos, né, não vão pegar lá o livro, não sabem ler ainda, né, eles precisam ter um contato espontâneo com este livro, né, no dia a dia, no cotidiano dele. É preciso que na sala tenha livros para todos possam pegar, manusear, aqueles livros que possam ser rasgados, né, gente, porque as crianças vão rasgar os livros. Aqueles livros que sejam mais grossos, né, que as crianças possam pegar, que elas consigam passar a página, manusear, interagir, compartilhar os exemplares com seus colegas, apontar os bichinhos que estão lá, apontar a história quando você contar a história para eles. É importante a gente destacar também que a prática pedagógica para os bebês e para as crianças envolve também a transição do contexto familiar para o contexto dos centros de educação de ensino infantil, ou seja, geralmente aquilo que acontece na família acaba que a criança traz para o contexto da educação infantil, né? E aí, se a família ela trabalha com crianças com músicas, brinquedos, etc., quando ela chega lá no ambiente da creche, a criança ela vai querer dar continuidade a isso. Então, é importante que a gente tenha esses brinquedos, que a gente tenha esse cuidado com esse material pedagógico. Nesse sentido, a prática pedagógica ela precisa permitir a construção de novas habilidades. A criança não vai chegar para você na creche com zero habilidade, então a gente precisa proporcionar mais habilidades. Então, habilidades que trabalham experiências motoras, emocionais, cognitivas e sociais. E tudo isso acontece quando os professores e os auxiliares planejam a rotina da creche. Lembrando que a gente precisa trabalhar as questões relacionadas ao brincar e relacionadas às interações sociais, porque é o cerne, é fundamental dentro da educação infantil. E aí, a cada dia você vai poder trabalhar com atividades lúdicas, com músicas, com brinquedos, com jogos, brincadeiras, com materiais naturais, com contação de histórias, com teatrinhos, com bonecos e até mesmo, né, com a nossa televisão, né? E a gente trabalha com isso também dentro da instituição.
Fundamental, pessoal, é saber que existem diversos tipos de materiais, de recursos pedagógicos que vão desde uma simples música que a gente canta lá na creche, que a gente canta com as crianças bem pequenas, a uma conversa. Nossa, quando as crianças começam a conversar, né, os bebês, né, lá por volta de seus 2 anos, que já tem uma linguagem própria sua, eles começam, a gente brinca, né, de quando fala que começa a fofocar. Meu filho agora é super fofoqueiro. Às vezes ele fala assim, mamãe, a tia, mas ele não conta a história toda, porque ele ainda não sabe, mas você sabe que ele existe uma intencionalidade dele falar sobre o que aconteceu, a história dele na creche, sobre o que está acontecendo. Então, tudo isso é desenvolvimento e aprendizagem. Então, quando você, enquanto professor, enquanto auxiliar, conversa com a criança, você vai estar contribuindo para a comunicação, para a linguagem. Assim, quando você utiliza contação de história, que perpassa por meio de materiais concretos, né? Porque a gente sabe que as crianças pequenas precisam de materiais pedagógicos concretos. É boneca, é panelinha, é carrinho, é quebra-cabeça, é massa de modelar, é canetão. É giz de cera, é lápis de cor, é papel branco, papel colorido. Então, vários materiais recicláveis, materiais naturais, né? Olha o quanto é rico você ir, por exemplo, ter uma aula em que você, vamos supor que lá na instituição que você trabalha, tem um espaço bacana e que você possa coletar pena de passarinho, folhinha de árvore, galinho. Então, assim, a criança ela vai estar aprendendo também a cuidar do meio ambiente, a cuidar das questões culturais daquela região em que ela mora. Então, tudo isso e muito, 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 muito mais são materiais pedagógicos. O que existe de material pedagógico? Desde coisas que a gente compra personalizadas, desde coisas que a gente encontra no mercado até o que a gente encontra na natureza. Então, tudo isso é material pedagógico. Não tem como eu falar para vocês todos e nem restringir todos, porque isso vai depender da sua criatividade enquanto professor, da sua criatividade enquanto profissional que trabalha com crianças e bebês, né? Só que a gente entende também que nem tudo pode ser usado em um dia só, a gente não vai utilizar todos os materiais pedagógicos em um só dia. Por isso, né, que quando a gente fala de proposta pedagógica, quando a gente fala de planejamento, a gente precisa pensar em planejamento semanal. Então, as creches e as instituições, geralmente elas têm um planejamento de cada dia. Por exemplo, num dia, a proposta pedagógica principal, a rotina pedagógica principal vai ser trabalhar a musicalização. Então, aquele dia vai se trabalhar com música, né? Pode ser diferentes músicas, pode utilizar instrumentos. No outro dia, né, o professor vai trabalhar com a psicomotricidade. Então, vai elaborar uma aula relacionada à psicomotricidade. Na quarta-feira, por exemplo, o professor vai trabalhar com as questões corporais, né? Reconhecimento do corpo. Aí vai trabalhar em frente ao espelho, ensinar a criança, né? Que é algo fundamental dentro dos materiais que a gente precisa ter dentro de uma classe, é o espelho, né? E na altura das crianças, viu, gente? Então, a cada dia da semana, você vai trabalhar com os materiais pedagógicos e ter que ter o cuidado que esse material pedagógico esteja bem acondicionado, esteja de uma forma adequada a chegar até essa criança. E precisa preparar a utilização desse material para cada dia. Por isso é necessário um planejamento. Quem trabalha em creche não pode simplesmente pensar, como eu falei, eu vou falar aqui várias vezes, na questão do cuidado. Tudo tem que ser planejado. O espaço da creche, ela proporciona os primeiros saberes, né? Já que a criança chega lá com aproximadamente 4 meses, alguns chegam com 6, outros chegam com mais tempo, né? E aí, na creche, é um ambiente que tem muitas experiências vividas, principalmente com o corpo, por meio das brincadeiras, nas relações com os outros, entre os adultos e as crianças. E isso constitui, gente, a base principal, que é o quê? Que mais tarde, tudo que a criança aprende ali na creche, naquele momento, ele vai sistematizar e vai fazer parte do seu patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico. Então, a gente prepara, né, bebês e crianças pequenas para o mundo também. E ainda em tempo, né, para bebês e crianças
bem pequenas, as atividades pedagógicas, elas são centradas nas brincadeiras e nas relações sociais, como a gente já vem falando, né, desde a nossa primeira aula. E aí tem uma estudiosa, né, a Barbosa, que fala que educar bebês e crianças pequenas não significa apenas a constituição e a aplicação de um projeto pedagógico objetivo, mas a gente precisa colocar-se física e emocionalmente à disposição das crianças, o que exige do adulto, porque nós somos o adulto da relação, vamos dizer assim, né? Comprometimento e responsabilidade. Ou seja, se você é um profissional que você falou, não, eu vou trabalhar como professora de creche, eu vou trabalhar como auxiliar de creche, não dá para você ir trabalhar simplesmente por trabalhar. A gente precisa ter a questão principal, primordial, entender por que eu quero trabalhar com este público. Eu gosto de crianças e de bebês? Eu me comprometo, eu sou responsável ao ponto de estar com eles, porque assim, bebês e crianças bem pequenas são seres humanos que não falam, eles se comunicam por choro. Então, qualquer coisa que a gente faz com eles, eles não sabem como é que vão se defender. Por isso que eu estou falando isso para vocês. É tão importante a gente parar para pensar e conhecer a gente mesmo e perceber, eu gosto de trabalhar com crianças e com bebês? Eu gosto de crianças bem pequenas? Esse é o trabalho que eu desejo para mim? E repensar sobre isso também. E aí essa mesma autora, a Barbosa, ela destaca que a tarefa da pedagogia da pequeníssima infância é articular dois campos teóricos, o do cuidado e da educação, assegurado que cada ato pedagógico, cada palavra proferida tem um significado, tanto no contexto do cuidado, como ato de atenção àquilo que temos de humano e singular, como o da educação. A educação, ela acaba sendo um processo de inserção dos seres humanos de uma forma crítica já no mundo existente. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente. Quando a gente pensa em ser profissionais que trabalham com bebês e crianças bem pequenas, nós temos que pensar nesses dois campos teóricos, o do cuidado e o da educação. O respeito aos bebês e às crianças bem pequenas é a base para as práticas pedagógicas que valorizam realmente, de fato, e consideram essas crianças como sujeitos de direitos e ativos no processo da aprendizagem. Não tem como a gente trabalhar com bebês e crianças bem pequenas se a gente não tem esse respeito com eles. E esse olhar permite perceber que elas possuem capacidades que não podem ser restringidas somente ao cuidar. Não podemos desarticular o cuidar do educar. Eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla com vocês, mas é porque quando a gente vai estudar sobre a história das creches, né, e se vocês tiverem a oportunidade de ler sobre esse assunto, vocês vão ver que as creches, elas surgiram com a intenção de se trabalhar com cuidado. Então, elas surgiram para as classes realmente mais pobres, em que não tinham com quem deixar os seus filhos, mas que as mães precisavam trabalhar. Então, geralmente os locais de trabalho, né, as fábricas, os locais maiores, tinha esse lugar da creche, onde as mães deixavam os seus filhos pequenos e trabalhavam no mesmo local. E a questão que se trabalhava ali naquele momento era o cuidado. Não pensava assim em educar, mas em cuidar. Só que aí, com o tempo, como a gente já falou, isso foi mudando, né? Então, desde lá da Constituição de 1988, desde da LDB, desde a BNCC, o MEC, né, pensou realmente que as creches, além do cuidado, elas precisam também ensinar e educar. E para a gente pensar que, dentro das questões dos materiais, das questões relacionadas realmente ao cuidado dos materiais pedagógicos, não tem como a gente não pensar que você é professor, você é auxiliar e você precisa planejar o seu dia a dia. Você precisa planejar como tudo vai acontecer. E aí, para a gente concluir essa nossa aula, o professor e o auxiliar da creche tem o papel de observar e mediar essas experiências e principalmente valorizar a capacidade, né, incentivando os interesses e as descobertas dos bebês e das crianças. Você está lá para ser mediador da aprendizagem. Você vai ensinar, mas você também vai mediar. Então,
você precisa pensar realmente como é que vai ser a prática pedagógica do seu dia a dia com o seu bebê e com a sua criança bem pequena. E só assim as crianças, elas construirão uma confiança para explorar o mundo. Olha que responsabilidade que nós temos quando a gente trabalha com bebês e crianças bem pequenas. A gente vai estar construindo novos cidadãos, né? Pensando assim. E no fim, né, metaforicamente falando, todos somos materiais pedagógicos na vida dos bebês e das crianças bem pequenas. Então, não existe um material só concreto. Existe o material, como eu falei metaforicamente falando, nós enquanto seres humanos e pessoas, a gente está ensinando a todo momento, a toda hora, aquela criança, aquele bebê. Então, os materiais pedagógicos que a gente tem que cuidar, desde os concretos, aqueles que eu falei para vocês, a massinha de modelar, o lápis, quebra-cabeça, até uma música cantada, uma conversa que a gente tem com as crianças, uma forma que a gente tem de estar com essas crianças, a gente precisa entender que tudo isso tem uma intencionalidade pedagógica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima aula vamos falar um pouquinho mais dessa organização do berçário e do espaço da creche.